Vamos direto à França. Vamos conversar neste momento com a Márcia Tiburi, filósofa, professora, escritora, artista plástica e feminista. Márcia, prazer em recebê-la. Bom dia. Já estava com saudade de você, Márcia. Oi, querida. Tudo bom, Marilu? Como você está? Estamos aqui, estamos enfrentando essa pandemia. Aliás, vou começar por aí, viu, Márcia? Você está exatamente onde? Que eu vi que você estava aí caminhando, agora você já parou. Queria que você falasse onde é que você está e como é que está o atual estágio da pandemia. Estou vendo você já sem máscara, né? Porque aqui no Brasil você viu, né? Inclusive, você já... Ah, tá aí com a máscara, muito bem. Você já até comentou no Twitter, né, sobre a nota técnica publicada na sexta-feira pelo Ministério da Saúde, né, que contraria a Organização Mundial da Saúde e a comunidade científica, está um escândalo, né? Onde essa nota técnica afirma que as vacinas não são seguras e a hidroxicloroquina sim para o tratamento da Covid. Queria que você fizesse essa comparação, né, do que você está vivendo aí na França e do que você está acompanhando aqui no Brasil inicialmente. Então, obrigada, Marilu, pelo convite. Desculpa aí os problemas técnicos. Eu estou na rua nesse momento porque na minha casa não tem máquinas de lavar roupa, então eu tenho que trazer a roupa. Como eu detesto os trabalhos domésticos, eu demoro um mês para trazer a roupa, então hoje tive que vir de mala e deu um pequeno problema com a internet. Enfim, estou na rua. Aqui está uns 5 graus agora, mas dá para a gente conversar. Aí eu vim na lavanderia e estou aqui na rua. Bom, como as coisas estão por aqui? Aqui a gente ainda tem a obrigação de andar de máscara na rua, mas eu parei aqui num cantinho onde não tem ninguém e posso conversar com vocês sem máscara. Mas tem a obrigação de andar com máscara na rua, tem assim, digamos, uma certa pressão do governo para que as pessoas se vacinem, porque existem muitos negacionistas e antivacinas aqui. Tem toda uma alegação muito interessante em torno das liberdades individuais, que devem ser, claro, sempre acolhidas e obviamente, a democracia também é feita disso, mas, ao mesmo tempo, existe a questão coletiva. Então, acho que é importante que as pessoas levem muito a sério a vacinação. E tenho recomendado muito a pessoas que têm uma tendência anti-vacina, que elas leiam os artigos científicos, acompanhem as publicações de cientistas sérios, a comunidade médica. Muita gente tem uma discussão acerca também da indústria farmacêutica, e nós sabemos, obviamente, o capitalismo é feito disso, então existe sim, assim como existe uma indústria do medo e uma indústria da vigilância, existe uma indústria da doença e uma indústria da saúde, mas não é por isso que nós vamos nos deixar contaminar e correr o risco de vida, né, em torno disso. Bom, o que eu acho interessante dessa questão que você levanta, do ponto de vista, enfim, das análises que eu posso fazer dentro da minha área, posto que não sou cientista das áreas da área da saúde, mas apenas uma professora de filosofia que acompanha e utiliza e realiza uma certa pesquisa no campo das ciências humanas. Então, o que eu acho muito interessante da gente levar em consideração, e essa pode ser talvez a minha contribuição para a análise, é que o negacionismo foi elevado à forma de governo. Com esse tipo de manifestação do governo, fica muito claro que a intenção desse governo é a pior possível. Tem se conversado muito no Brasil, tem se falado muito sobre a necropolítica, e a necropolítica no sentido justamente de ser a política pública da morte, né? Então, como o governo tem produzido atos, enfim, estatais, atos governamentais, atos no campo do executivo, atos que são absolutamente incondizentes com a proteção do povo. Então, com a proteção da saúde do povo diante, enfim, dessa crise sanitária, no contexto de uma ameaça de morte generalizada. E já ficou claro também que o vírus para o governo fascista, que hoje domina o Brasil, ele é uma arma biológica. Então, é muito triste ter que falar isso, pode parecer aterrador. Quando eu conto isso para pessoas aqui na França, tem muita gente que é incapaz de acreditar. Tem muitas pessoas também que têm alertado, Marilu, e eu não sei como você vê isso, mas
pessoas que têm alertado para que a gente não fique paranoico em relação à questão do vírus, e eu acho isso super importante. Por outro lado, eu vejo que no Brasil não se trata apenas de um vírus e de uma pandemia. Aqui na França é o vírus e a pandemia, por mais que haja sempre uma certa utilização política disso, uma utilização capitalista disso, não se compara com a situação do Brasil. No Brasil, todas as pessoas hoje vivem a experiência da doença, né, da Covid, como uma experiência de humilhação por parte do governo também. É terrível. A morte sempre é terrível, mas uma morte que é marcada, além de tudo, por uma espécie de condenação em massa, por uma espécie de assassinato pré-programado a partir dos atos de governo, isso é assustador. Então, no caso dos brasileiros, eu acho que tem um trauma a mais, além do trauma da pandemia, que, enfim, assusta, apavora, altera a vida das pessoas, leva muitas pessoas à morte, então tem um luto coletivo que está sendo vivido. No caso do Brasil, tem também essa espécie de ameaça de morte que subjaz aos atos do governo, e muitas vezes não apenas subjaz, mas parece tão evidente, tão direta, que é realmente assustador. Desculpa eu falar tanta coisa e falar tão rápido, mas essa história também me toca muito. Eu fico pessoalmente muito perplexa com isso que está acontecendo no Brasil, e muito triste, porque ainda temos um ano inteiro desse governo pela frente e corremos o risco de que esse governo ainda continue, porque, afinal de contas, vai ser uma campanha absolutamente sem escrúpulos. Enfim, desculpe falar tanta coisa, Marilu, de uma vez só. De jeito nenhum, tá ótima, Márcia. Agora, já tocou nas eleições, vamos para esse tema, né? Qual que é a tua expectativa para esse ano, né, de eleições? Aí, diante da força das fake news, né, nas mãos de extrema-direita, pelas redes sociais, algumas que ainda não coíbem esse tipo de prática e, ao contrário, não colaboram para que isso não aconteça e até incentivam, como você, inclusive, já abordou, enfim, em diversos livros, né? O fascismo, como conversar com um fascista, como derrotar um turbotecno macho nasce fascismo, um fascista no divã, que você fez com o Rubens Casara. Bom, você mesma foi censurada pelo Instagram quando tentou, no começo desse mês, fazer uma série de lives cujo tema seria Bolsonaro e fascismo. Conta pra gente esse episódio e a tua preocupação em relação ao que vem pela frente agora, nesse ano das eleições. É realmente preocupante, Márcia? É muito preocupante, e eu posso começar falando com você sobre o meu próprio caso, porque é bastante interessante. O meu caso é interessante, por quê? Porque eu sou só uma professora de filosofia. É claro que na condição de intelectual público, todo intelectual público que hoje se manifesta contra o governo corre riscos, e eu, como sempre, me manifestei muito há muitos anos, desde a época do golpe, venho sendo muito ativa na esfera pública. Óbvio que sobraria para mim, né? Defender Dilma, defender Lula, defender a democracia, falar contra os fascistas. No primeiro livro que mencionou essa questão da nova onda brasileira em 2015 foi o meu Como Conversar com Fascista. Depois continuei fazendo a análise e o escrutínio dessa situação. Enfim, então eu sou um alvo. Agora, me preocupa o quê? Não a mim, claro, me preocupa a minha vida pessoal. Por enquanto estou aqui protegida na Universidade Francesa. Existem vários outros intelectuais que saíram, alguns que tornaram isso mais público, outras pessoas que não têm se manifestado muito nas redes, também por expectativa de que tudo isso passe e porque as pessoas têm medo. Porque hoje em dia no Brasil aparecer e ser de esquerda significa que você vai ser atacado. E se o seu discurso é muito crítico e muito contundente e muito desconstrutivo disso tudo, o risco então que se corre é mais ainda. Então acho que as pessoas têm muito medo e tem também uma expectativa de que tudo isso melhore. No meu caso, já não há mais jeito. Eu sou isso mesmo, eu falo assim mesmo, continuarei falando. Mas o que me preocupa no meu caso, que não concerne apenas a mim, é que eu acho que eu sou um protótipo. Então, eu vejo que, por exemplo, as fake news que começaram em janeiro de 2018, sobre as quais eu falava muito pouco naquela época, em 2018 quase não falei, depois me tornei candidata. Recebi muitas ameaças de morte a partir de janeiro de 2018, mas eu não falava, com a mesma expectativa de que nada disso evoluísse. E aí, Marilu, essas fake news foram construídas com um material
de entrevistas anteriores, de 2015, de 2016, enfim, de 2017. E eu noto que até hoje existem pessoas que ficam caçando material meu e me enviando ameaças e fake news, enfim, me atacando quando surgem essas ondas de ataques que são muito antigas. E eu vejo que a própria família Bolsonaro constantemente espalha esses memes, esses vídeos que já foram recortados e que estão por aí. Então, acho que as pessoas que conhecem o meu caso não gostariam de estar na minha pele. E eu acho que o problema maior é o que uma pessoa como eu, e há outros, né? Mas no meu caso, assim, é um volume muito gigante. O que uma pessoa como eu não apenas representa, porque eu posso representar uma forma de luta e uma busca pela verdade, mas o que uma pessoa como eu também atualiza e coloca em cena. Eu acho que eu sou usada como uma espécie de cobaia, mas também como uma espécie de bucha de canhão da extrema-direita. E, de vez em quando, existem também os machistas de esquerda que pegam carona nisso e agem como gente de extrema-direita, uns homens muito chatos, feios, bobos e absolutamente invejosos, o que eu acho... Concordo! Mas, enfim, eu estou contando isso porque eu acho que um caso como o meu, como do Jean Willis, como da Débora Diniz e como de outros intelectuais que são perseguidos, a Larissa Bombardi, que é essa professora que está na Bélgica também, que eu entrevistei para essa série de lives que eu voltei a fazer, que eu consegui começar a fazer lá no Instagram, essas pessoas precisariam ser muito mais protegidas. Eu estou sendo protegida hoje pelo governo francês, pela Universidade Francesa, mas quem tinha que me defender é a Universidade Brasileira, né? Claro que eu não vou esperar que o governo brasileiro me defenda, porque, afinal de contas, nos períodos nazifascistas e fascistas da história humana, os intelectuais se exilam. É assim e sempre foi assim. Então, em relação ao governo, não espero nada, mas eu esperaria alguma coisa a mais da Universidade Brasileira. E é claro que existem muitos colegas que me apoiam, mas existem também muitas pessoas covardes na Universidade Brasileira e a universidade deveria se organizar de uma maneira institucional para defender pessoas como eu. Então, isso é uma expectativa que eu tenho. Imagino que no Brasil, a ser reconstruído, a gente possa ter programas de proteção dos nossos próprios intelectuais, dos nossos próprios pesquisadores e professores, e, inclusive, como existe aqui na França e como existe em outros países que já passaram por situações muito terríveis, nós precisamos também criar programas de proteção de intelectuais e nos associar a todas essas iniciativas internacionais que nos permitam, então, proteger a nossa pesquisa, que tem sido desmontada a pauladas, né, que tem sido destruída realmente com uma artilharia muito pesada por parte desse governo que é negacionista, e a ciência, a pesquisa, as ciências humanas, a filosofia, tudo isso, afinal de contas, perturba muito são os grandes inimigos do fascismo, né? A pesquisa, a ciência, a filosofia, o pensamento crítico e por aí vai. Em relação a 2022, então, voltando ao meu caso, eu acho que o meu caso é um protótipo realmente do que vai acontecer em 2022. Os ataques serão inescrupulosos, eles não terão limites, eles atingirão a todos nós dentro da escala possível, então, ou da escala necessária. Então, na pirâmide dos ataques, dos personagens que fazem parte dos ataques, que são importantes para os ataques porque representam alguma coisa. Imagino que vai acontecer, o que pode acontecer com Lula, Haddad, Dilma Rousseff, Manuela Dávila, Guilherme Boulos e assim por diante. Se o que acontece comigo, que estou numa escala bastante lá embaixo, né, desse tipo de poder e de lugar no cenário do poder, imagino que não pode acontecer com essas pessoas que vão ocupar disputas, que vão fazer parte das disputas, que são pessoas que têm, enfim, muita chance de se eleger. E óbvio que esses caras não estão me atacando porque achem que eu vou me candidatar, porque eu não sou uma figura importante nesse cenário, então eles estão me atacando por algum outro tipo de motivo. O motivo é destruir o pensamento crítico, destruir o feminismo e destruir a esquerda.
Então, quando a esquerda ataca a esquerda, fica pior ainda, porque aí a esquerda ajuda a extrema-direita. E tudo que a gente tem que fazer agora é nos fortalecer, nos unir contra o fascismo. Depois a gente pode brigar pelas nuances, né, daquilo que a gente espera para a sociedade, porque todos nós necessariamente esperamos uma democracia cada vez mais radical e uma sociedade cada vez mais ecossocial, feminista, assim, eu imagino, né? Porque não somos idiotas, nem burros, nem desinformados. Então é isso que eu espero. Agora, óbvio que a gente vai lutar muito, óbvio que há muita gente na luta, muita articulação, muita coisa boa acontecendo e, evidentemente, eu não tenho uma esperança que nasce do nada, eu tenho uma esperança que eu busco construir todos os dias, nesse sentido do pragmatismo da vida cotidiana, do pragmatismo necessário às lutas, e confio, evidentemente, no que o PT está tentando construir, obviamente, com muita autocrítica e muita crítica, mas confio nisso. E acho que é a nossa única saída nesse momento, estarmos com Lula e para poder também fazer uma transição a uma sociedade saudável do ponto de vista dos direitos, do ponto de vista ecológico, do ponto de vista da sobrevivência das pessoas, enfim, da democracia como um todo, né, Marilu? Isso aí. Márcia, o nosso jornal já terminou, eu vou ter que encerrar, infelizmente, mas a gente volta a conversar e numa outra oportunidade em breve, eu espero, tá bem, Márcia? Obrigada, beijo. Para você, um beijão, tchau, tchau. Tchau. Falamos aqui com a Márcia Tiburi, filósofa, professora, escritora, artista plástica e feminista. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.